Se Deus lhe aparecesse hoje e dissesse a você que história da Bíblia você quer assistir, qual era que você ia procurar? Eu tenho quase certeza que 100% das pessoas queriam ver a história de Cristo, o sacrifício de Cristo, que é a mais fascinante da Bíblia, não é verdade? Mas eu, em particular, gostaria de ver a história de um homem qualquer. Não era um homem como Cristo perfeito, certo? Se na Bíblia existe um super-homem, vamos dizer assim, este com certeza seria, sem dúvida, Cristo. Mas nós poderíamos atribuir isso a um homem que era um problema tocar nele. Ele não tinha armadura, não tinha capacete, não usava espada, ele não tinha couraça no corpo. Os seus adversários não conseguiam atingi-lo fisicamente, cara. Sabe por quê? Porque se eles conseguissem atingir esse cara, ele morreria, porque ele era de carne e osso. O problema era tocar nesse homem. Quem conseguia tocar naquele homem? Logo, esse cara era meio que super poderoso, porque ele não tinha apenas uma arma qualquer, um artefato de guerra. Ele tinha o Espírito de Deus dentro dele. E a partir do momento que o Espírito do Senhor tomava ele possantemente, observa só um pedacinho do que acontecia. Então vamos lá. 7 juízes mediaram entre Israel e Deus quando o povo se afastava do Senhor e padecia na mão dos seus adversários. Estes foram Otoniel, Eude, Débora, auxiliada pelo general Baraque, Gideão, Abimeleque, que por sinal era filho de Gideão, e Jefté. Houveram outros juízes menores que julgaram a Israel por um curto tempo, mas desempenharam o seu papel com maestria, os quais foram Sangar, Tola, Jair, Ibissã, Elon e Abidão. Curioso é que todas as vezes que Deus levantava um juiz para julgar Israel e livrar o povo dele da mão dos seus inimigos, após a morte desse juiz, eles voltavam a fazer tudo de novo, aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e como castigo voltavam a ser oprimidos pelos seus adversários. Vê só que coisa, cara. Parecia um círculo vicioso. Tudo se repetia após anos de paz. Ou seja, eles não faziam caso algum de todo o esforço que o juiz conquistou. Por isso que sofria. Todos os juízes foram diferentes em suas trajetórias. Porém, tinham o mesmo propósito: livrar Israel da mão dos seus opressores. Apenas Abimeleque quis ser rebelde, quis ser diferente, e acabou tendo um desfecho trágico e merecido. Mas vamos iniciar a história de Sansão. Com o nazireado, que era o voto espontâneo que deveria se cumprir por um tempo determinado, onde algumas ordens deveriam ser seguidas por aqueles que aceitavam a condição de nazireu. Ao contrário dos que faziam esse voto, Sansão recebeu essa condição desde o ventre de sua mãe. Na verdade, Sansão não era nem para ter nascido, cara, pois sua mãe era estéril e não podia engravidar. Ou seja, Sansão era especial, um nazireu diferenciado e escolhido no ventre da sua mãe. Ele era um milagre de Deus, pois Deus determinou que ele fosse gerado no ventre daquela que era estéril. O nazireado não iniciou-se em Sansão. Se você voltar lá para o livro de Números, no capítulo 6, vai ver isso. Porém, ele foi o último nazireu a ser registrado na Bíblia. Até porque a promessa era que ele seria nazireu desde o ventre da sua mãe até a sua morte. Os requisitos eram que os nazireus não podiam tocar em coisas impuras. Isso se refere a cadáveres, tanto de pessoas como de animais. Nem para o velório dos seus parentes os nazireus podiam ir. Também não poderiam consumir bebida com alto teor alcoólico, não comer nada que fosse derivado de uvas, não raspar e muito menos cortar os cabelos. E detalhe, não significa dizer que todo nazireu possuía uma força descomunal como a de Sansão por haver cabelo grande em sua cabeça, até porque Sansão foi chamado para assumir uma posição de líder em Israel. E como juiz, essa posição não podia ser assumida por qualquer pessoa. Sansão era de fato um cara incrível. Se você olhar os livros de Juízes na história dele, vai ficar fascinado. Se fosse necessário, ele mataria um leão por dia, literalmente sem esforços. E olha que isso aconteceu, viu? A questão de Sansão era a desobediência, cara.
Ele não tinha autorização para tocar em nada impuro, mas por livre e espontânea vontade colheu o mel de uma colmeia que estava sobre o corpo de um leão em decomposição que ele havia matado o dia antes. Por aí, você já pode ter uma vaga noção. Comer esse mel impuro poderia até ser irrelevante para Deus, mas contar o segredo que o Senhor combinara com seus pais foi o início de toda a ruína da vida física, familiar, ministerial, sentimental e espiritual de Sansão. Satanás sabia que Sansão era escolhido de Deus e que a escravidão dos israelenses lhe interessava, cara. O diabo queria ver os israelenses padecendo. E isso jamais iria acontecer se o juiz estivesse vivo, uma vez que esse foi levantado por Deus. Um dos fatos interessantes é que a força de Sansão não consistia em fios de cabelos longos, mas na obediência ao pacto que Javé havia formado com seu pai Manoá. E a partir do momento em que ele conta para Dalila onde consistia suas forças, o pacto foi quebrado, cara. Sansão nunca foi muito bom em guardar segredo. Ele não conseguiu sequer suportar a pressão psicológica quando a sua primeira mulher lhe perturbou durante mais de uma semana para saber o que significava o enigma sobre o mel e o leão. E de igual modo ele agiu assim em relação a Dalila, que também era filisteia. Só que Sansão estava entrando, galera, numa situação irreversível e jamais poderia alegar que foi por falta de aviso. Deus falou, Deus avisou. Somente o fato dele se envolver com mulheres filisteias já era para seus pais uma aflição de espírito. Algumas fontes alegam que a Filístia, ou Filisteia, veio a ser a Palestina de atualmente. Então já dá para entender que nunca houve paz entre Israel e os povos daquelas terras, que eram conhecidos também por povos do mar, como se eles vivessem navegando. Eis o porquê Dagon, deus cultuado pelos filisteus, tinha um formato metade peixe e metade homem. E hoje em dia Dagon ainda existe, só que é adorado de outra forma por outro tipo de crença. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Mediante suas desobediências aos votos do nazireado, o pacto de Sansão veio sendo quebrado gradativamente. Por isso que Davi dizia que um abismo chama outro abismo. E detalhe, cara, ninguém cai subitamente. Ninguém é destruído da noite para o dia. O maligno vem acabando com suas bases como cupins fazem as madeiras. No final, a ruína é grande e não é pior se Deus usar de misericórdia, viu, cara? De todos os juízes que Deus levantara para julgar Israel, Sansão foi o mais ousado e disposto. Nenhum dos antecessores era tomado possantemente pelo Espírito de Deus como ele fora. Nenhum dos nazireus. É só ler o livro de Juízes a partir do capítulo 13 que você vai ver tudo isso. Um guerreiro apto não se vence com armas ou em combates físicos. Ele é vencido na sua parte mais sublime, o seu coração. E foi exatamente com isso que Satanás derrotou Sansão, cara. E ainda hoje procura fazer isso aos seres humanos. É dessa maneira que Satanás faz a gente tropeçar, tocando no nosso coração. E se Cristo não intervir, a gente não dura um segundo. Deus fala, revela, nos adverte. E se ele já lhe mostrou que um abismo está à sua frente, fique atento. Uma vez que você não foi vencido por Satanás em determinado aspecto, ele vai tentar atingir a sua parte mais sensível. Então, não se deixe abater. Vá até o fim, persevere, abra os olhos, cara. Abra os olhos, ou você poderá ficar sem eles. A escolha de Sansão em se envolver com uma mulher de uma nação adversária foi um tanto inocente, cara. Foi algo sem noção da parte de Sansão. Além de ter sido uma angústia interna aos seus pais, foi uma tristeza para o coração de Deus, que por sua vez já sabia que o fim de Sansão seria trágico. Cara, como é que você vai colar com as pessoas que te odeiam? E Dalila foi usada como isca para isso. Jamais abra mão do segredo nem do pacto que Deus firmou com você. Pacto de sangue através do sacrifício de Jesus Cristo. Meu amigo, existem coisas que não se faz necessário Deus lhe revelar. Você já está vendo a olho nu, só não percebe se não quiser. E assim como a força de Sansão estava no pacto que ele havia firmado com Deus, a sua também deve estar nesse pacto. O resultado de quem nega o seu pacto com Deus e se entrega às paixões infames do mundo é ter os olhos arrancados. Isso fala de visão espiritual, de falta de sensibilidade, falta de percepção, cara. Sansão, ao contrário do que muitos acreditam, não cometeu suicídio. Ele se sacrificou para vingar seus olhos e pela liberdade do seu povo. Afinal, Sansão foi chamado para isso, para libertar Israel. Se ele tivesse cometido suicídio como o rei Saul e Judas Iscariote,
certamente não estaria entre os heróis da fé do capítulo 11 do livro de Hebreus. Logo, um dia nos encontraremos com ele lá nas bodas do Cordeiro. Beleza, galera? Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações para que você possa receber vídeos semanalmente. E o meu desejo, galera, é que o Deus de Sansão tenha misericórdia de nós e use dessa mesma quando o maligno vier nos fazer tropeçar. Uma coisa é fato, você pode até se esquecer de seguir essas recomendações, mas jamais esqueça do pacto que você firmou com o Senhor Deus de Israel. Beleza então, galera? Um forte abraço, guerreiros!